nossa receita de hoje, nós vamos fazer um bolo muito gostoso. É um bolo que eu tenho feito e outro dia eu até postei e as meninas ficaram enlouquecidas. Então, eu quero mostrar para vocês todo o passo a passo dessa receita. Essa receita que nós vamos fazer hoje é um bolo de chocolate que tem uma massa extremamente macia e úmida. Diferente de todas essas outras receitas e até mesmo o modo de preparo que a gente tem costume de fazer. O nosso diferencial está no modo de preparo dessa receita e o resultado é uma massa úmida e macia. Fique bem atenta a todo o passo a passo e todas as dicas que nós vamos aprender agora. Vamos lá? Os nossos ingredientes para essa receita do nosso bolo de chocolate úmido e macio, nós vamos precisar de 400 gramas de açúcar refinado, 322 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de bicarbonato, 2 gramas de fermento em pó, 2 gramas de sal, 2 gramas de açúcar de vanilha, ou se você estiver usando o extrato, 20 ml, uma colher de sopa. Vamos precisar também de 226 gramas de manteiga. Ela tem que estar no ponto firme, olha, não muito gelada e nem muito macia. Olha só a textura dela, ó, que eu aperto e ela só marca, ela não está mole. De 4 ovos grandes. Vamos precisar de 54 ml de óleo, 220 ml de leite, de 220 ml de café quente. Esse café você pode estar usando o café solúvel, que eu tenho aqui 20 gramas do café solúvel, ou caso você não queira, você passe o café sem açúcar, o café tradicional sem açúcar, 220 ml. Tá certo? E vamos precisar também de 80 gramas de cacau em pó. De 80 gramas de cacau em pó. Vamos agora ao nosso modo de preparo. Esse método que nós vamos fazer é o nosso método inverso cremoso, ou seja, nós vamos misturar todos os secos primeiro e depois vamos adicionar os líquidos. Então vamos lá. No bol da batedeira vamos colocar o açúcar, a nossa farinha de trigo, todos os secos nós vamos acrescentar. O nosso fermento em pó, o bicarbonato, o sal, o açúcar de vanilha, se for o extrato, vocês vão colocar junto com leite. E o nosso cacau, que eu vou estar dando uma peneirada para a gente estar misturando. E agora nós vamos misturar todos os secos para que eles fiquem devidamente integrados um ao outro aqui, ó. Vocês podem estar fazendo isso também na batedeira, só que dá um pouquinho de trabalho, porque como é uma farinha que tem aqui, vai voar e vai fazer muita sujeira, né? Então eu aconselho vocês mexerem assim, com uma espátula ou com um fouet. Essa técnica inversa da gente poder fazer essa massa dá o resultado de um bolo muito mais fofo e muito mais úmido do que aquele modo tradicional da gente estar batendo a manteiga com os ovos, o açúcar em separado. Bom, totalmente misturado, totalmente tudo unificado aqui, os secos. Agora nós vamos acrescentar a nossa manteiga na batedeira. Devidamente misturados os nossos secos, nós vamos adicionando a nossa manteiga aos poucos. Esse método inverso que a gente chama, ele é interessante, e na batedeira sempre devagarzinho até misturar, tá? Para que não voe. Esse método ele é interessante para a gente fazer quando a massa ela é amanteigada, uma massa
pesada, então o resultado é muito melhor do que se a gente fizer com o método tradicional. Observe que a minha manteiga ela não está em temperatura ambiente, ela está um pouquinho resfriada, está em um ponto não muito congelada e nem muito fria, nem muito em temperatura ambiente. Uma outra dica também muito interessante que nós temos que observar nesse método é o tempo de bater de cada ingrediente, de cada passo desse modo de preparo, tá certo? Então agora nós terminamos de adicionar a manteiga e vamos aos poucos batendo até formar como se fosse uma areiazinha molhada. Velocidade média, tá? Nessa fase. Vamos rapando o nosso bol para que fique totalmente os secos umedecidos que os secos fiquem umedecidos com a manteiga. Velocidade média. Olha, observem que é como se fosse, olha, uma areia, olha, bem úmida. Então, essa parte dos secos está pronto. E agora os nossos líquidos. O ovo, o leite e o nosso óleo, nós vamos também estar misturando. E vamos agregar a nossa parte seca em 3 partes, tá? Vamos colocar a metade aqui e vamos bater. Vamos rapar as nossas laterais, sempre com esse cuidado para que seja totalmente batido. E nessa fase aqui, nós vamos bater na velocidade média. Na primeira adição do líquido, mais ou menos 1 minuto e meio. Agora, na segunda parte, vamos adicionar a segunda parte do nosso líquido e vamos bater novamente, mais uns 30 segundinhos. Vamos rapando as laterais. Olha, o fundo da batedeira. O restante, a última parte do nosso líquido e vamos bater. Observem já, olha a textura que está ficando essa massa. É uma forma rápida da gente fazer e isso vai trazer mais umidade, mais maciez ao nosso bolo. Olha. Agora nós vamos acrescentar o nosso café. A nossa água está quente. Vamos colocar o café solúvel. Se vocês estiverem fazendo café normal, ele já vai estar pronto, né? E aos poucos, vamos adicionando o nosso café. Mais um pouquinho. Vamos mexer para ver se está totalmente misturado com os lá de baixo. Olha a textura dessa massa, ela fica um pouco mais líquida, mas o resultado é maravilhoso. E esse cheirinho de café e o sabor com chocolate, fica perfeita essa massa. Agora com a nossa forma, vou untar com desmoldante. Caso você não tenha, unte com manteiga e farinha, tá certo? E agora vamos colocar a nossa massa para assar. Não tem noção do perfume que tá. O cheiro do cacau com o café nessa massa.
Fica delicioso. Nossa massa pronta, vamos levar para assar a forno 180 graus. Nosso bolo já está assado, no meu forno ficou uma média de 45 minutos. Olha a textura dessa massa, a maciez e a umidade dessa massa, olha. Então esse é um bolo de chocolate que vocês vão fazer muito sucesso nessa receita.